De onde é que tudo veio? Essa pergunta, né, talvez seja a mais antiga que a humanidade já se fez. E o que a gente vai ver aqui é a história de como encontramos a resposta. É, sem dúvida, a maior história de todas, a da nossa origem cósmica. Por milênios, a gente usou de tudo: poesia, filosofia, mito, tudo para tentar entender esse mistério da criação. Essa busca por saber de onde viemos é uma parte essencial do que nos faz ser quem somos. Para começar, vamos dar uma olhada nessa busca, sabe? Essa necessidade que a gente tem desde sempre de entender a origem de tudo. Olha que interessante. De um lado você tinha os romanos, que olhavam para a Via Láctea e viam o caminho para a casa dos deuses. Do outro lado, lá na Índia, alguns pensadores questionavam a própria ideia de criação. Para eles, o universo talvez fosse eterno, sem começo, sem fim. Duas visões bem diferentes, né? Mas que tentavam responder à mesmíssima grande pergunta. Ok, agora vamos dar um salto de milênios. Como é que a ciência moderna encara essa mesma questão? A resposta é o que a gente conhece como Big Bang. E aqui, olha, tem um ponto super importante. Não foi uma explosão no espaço, como muita gente imagina. Foi a expansão do próprio espaço. O universo inteiro, o espaço e tudo que há nele começou a partir de um volume minúsculo, minúsculo mesmo. Vamos quebrar isso em partes. Tudo começou, então, nesse ponto que a gente pode chamar de ovo cósmico. Daí veio uma expansão, assim, titânica, que fez o universo esticar e esfriar muito rápido. No comecinho, ele era uma bola de fogo, pura luz, pura radiação. Mas conforme foi esfriando, as partículas começaram a se juntar, formando a primeira matéria de todas, hidrogênio e hélio. E com essa expansão toda, a radiação daquela bola de fogo inicial foi se esticando, sabe? A luz que era visível foi se tornando infravermelha, depois ondas de rádio, o brilho do início sumiu. E aí, pela primeira vez, o cosmos ficou escuro. Tá, mas como é que o universo foi de um gás escuro e meio sem graça para tudo isso que a gente vê hoje? A resposta tem um nome: gravidade. Foi a gravidade que começou a tecer essa teia cósmica. Sabe, umas pequenas irregularidades nesse gás primordial serviram como sementes. Elas começaram a puxar mais e mais matéria para perto. Com o tempo, essas sementes cresceram e formaram nuvens gigantescas, girando e dando origem às primeiras estruturas do universo. E o resultado desse processo todo? As galáxias, estruturas colossais, cada uma com centenas de bilhões de estrelas. Olhar para Andrômeda é quase como olhar no espelho e ver a nossa própria casa, a Via Láctea. O mais incrível de tudo isso é pensar que as mesmíssimas leis da física que fazem uma patinadora no gelo girar mais rápido quando encolhe os braços, a gravidade e a conservação do momento angular, foram as que esculpiram essas formas maravilhosas numa escala cósmica. É sensacional. Essa história toda é épica, né? Mas como é que a gente descobriu tudo isso? Como foi que aprendemos a ler a luz que viajou por bilhões de anos para entender essa expansão do cosmos? A resposta para essa pergunta tão fundamental estava o tempo todo escrita na luz das estrelas. A gente só precisava, de alguma forma, aprender a ler essa linguagem cósmica. E a chave para decifrar essa linguagem é um fenômeno que todo mundo aqui conhece bem: o efeito Doppler. Sabe o som da buzina de um carro? Fica mais agudo quando ele se aproxima e mais grave quando se afasta? Pois é, o mesmo princípio vale para a luz. Quando um objeto se afasta da gente, as ondas de luz dele se esticam, e esse esticamento desloca a luz para a ponta vermelha do espectro. A gente chama isso de desvio para o vermelho, ou redshift. E o mais legal é que, medindo esse desvio, a gente consegue calcular a velocidade com que alguma coisa está se afastando. E a pessoa que fez algumas das observações mais cruciais para essa descoberta cósmica, bom, ela teve um começo que ninguém esperava. Pois é, a história da cosmologia moderna não começa numa universidade chique, não. Ela começa no topo de uma montanha na Califórnia com um jovem chamado Milton Humason. A história do Milton Humason é simplesmente fantástica. Ele era o cara que guiava as mulas, levando equipamento montanha acima, para construir o observatório do Monte Wilson. Ele largou a escola cedo, mas era brilhante, super curioso. Começou a trabalhar no observatório como zelador, mas o talento natural dele com os instrumentos era tão óbvio, tão grande, que logo ele virou assistente de observação. E no final, Humason era melhor em registrar luz de galáxias distantes do que qualquer astrônomo profissional da época.
Trabalhando lado a lado com o famoso astrônomo Edwin Hubble, o Ramassan fez uma descoberta que mudou tudo. Eles perceberam que praticamente todas as galáxias estão se afastando de nós. E mais importante ainda, quanto mais longe uma galáxia está, mais rápido ela se afasta. Essa foi a primeira prova, a primeira evidência real da expansão do universo. Essa descoberta nos deu a história da nossa origem, é verdade. Mas ela também revelou uma verdade um pouco mais profunda e, quem sabe, um pouco mais perturbadora sobre a natureza do cosmos. O universo é um lugar de uma ordem, de uma beleza incrível, como a gente vê nessa galáxia espiral. Mas ele também é um lugar de uma violência que a gente mal consegue imaginar. Um lugar onde galáxias inteiras podem colidir e ser rasgadas em pedaços ao longo de centenas de milhões de anos. E essa dualidade toda nos leva a uma conclusão bem profunda. O cosmos, ele não se importa com a gente. Ele não é bom, não é mau. Ele simplesmente é. A gente vive com essa contradição o tempo todo. A mesma física que permite que estrelas, planetas e a vida se formem, também alimenta explosões gigantescas que destroem sistemas solares inteiros. O universo é, ao mesmo tempo, criador e destruidor. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, talvez a mais importante de todas. Se o universo é indiferente, qual é o significado do fato de que nós, uma parte desse universo, evoluímos a ponto de poder observar, entender e nos maravilhar com toda essa beleza e toda essa violência? O que significa, afinal, ser uma testemunha do eterno?